queridos, com a graça do Senhor Jesus, um bom dia a todos, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua querida família. Como é bom, estamos chegando para mais um momento de devocional diário, mais um momento de palavra de Deus hoje para a sua vida. O tema é bem interessante, olha só. Esses erros estão impedindo de você crescer na fé. Pastor, quais são esses erros que estão impedindo que eu venha crescer na fé? Fica comigo porque eu tenho chaves de sabedoria de Deus hoje para a sua vida, para você crescer na fé, para você avançar todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, eu quero mesmo crescer na fé. Eu sei que você quer crescer na fé. Todos nós queremos crescer na fé, mas existem alguns erros, que precisam ser evitados para a gente crescer na fé, em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Fica comigo até o final porque você vai aprender muito aqui, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Mas como sempre, gente, é tradição no canal, a gente sempre começa lendo a palavra do Senhor e eu quero ler com todos vocês hoje. Deixa eu conferir aqui, Provérbios capítulo 23, exatamente, e o versículo, gente, é o versículo de número 7, que diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Somente a parte A. Gente, olha, isso é muito interessante. Eu quero começar o nosso devocional dizendo o seguinte, olha, nós precisamos estar muito atentos a alguns erros na nossa vida que realmente impedem o nosso crescimento espiritual e o acréscimo da nossa fé. Porque todos nós queremos realmente crescer na fé. Quem não quer crescer na fé, né? Quem não quer todos os dias, sabe, dar um passo em direção ao seu milagre, dar um passo em direção à sua vitória, dar um passo em direção ao crescimento. Ah, pastor, é isso mesmo que eu quero crescer na fé, sabe, eu quero viver os propósitos de Deus, né, eu quero viver os sonhos de Deus na minha vida. Mas a grande realidade da vida cristã é que todos os dias, gente, a gente tem que estar muito atento, certo? Porque grandes são os desafios diários da nossa vida cristã, certo? E nessa jornada, muitas vezes a gente comete alguns erros, e esses erros, eles são cruciais exatamente para o nosso desenvolvimento de fé, certo? O nosso desenvolvimento espiritual. Por isso que eu quero aqui deixar, eu fiz aqui uma listinha aqui pra gente, certo? De 3 chaves de sabedoria que eu vou deixar hoje para você observar se você não está cometendo esses erros. E se você estiver cometendo esses erros, hoje é dia de você mudar, né? De você dar a volta por cima e de você falar para você mesmo, chega, né? Eu não posso mais continuar com esses erros. Eu não posso mais vivenciar esses erros na minha vida. Eu preciso entender, certo, que eu preciso extrair lições de extrema importância para a minha vida em tudo que está acontecendo, para que eu possa realmente ter uma vida melhor e uma vida realmente que cresce todos os dias na presença do Senhor, tá bom? Vamos lá, gente, a primeira chave que eu quero deixar aqui, o primeiro erro, olha só, você muitas vezes foca mais, olha só, nos problemas do que em Deus, sabe? Muitas vezes, isso aqui é um erro grave, né? As pessoas têm uma tendência em focar realmente mais nos problemas do que em Deus. É exatamente isso. A gente vê isso na história da palavra do Senhor, certo? Na história bíblica a gente tem vários exemplos disso. Você, por exemplo, o povo de Israel, né, focava mais no gigante Golias do que em Deus, certo? Então, às vezes, esse é um erro grave na nossa vida. Quando a gente foca mais no problema do que realmente em Deus. Foi isso que aconteceu, por exemplo, até coloquei um exemplo aqui, o povo de Israel no deserto.
né? Quando eles ficaram diante do Mar Vermelho, eles focaram mais no Mar Vermelho e mais nos egípcios, exatamente, que vinham atrás dele, do que em Deus. Olha só, gente, como isso realmente faz parte muitas vezes da nossa vida. Talvez você esteja aqui hoje, você esteja passando por um grande problema, e isso que é a questão. Quando você, olha só, escute bem o que eu vou lhe falar. Quando você entende que tudo na sua vida é um problema, então realmente, automaticamente, só essa palavra, né, problema, já é, sabe, já dá assim um sentimento negativo na sua vida, certo? Se você trocar a palavra problema por desafio, já muda um pouquinho. Eu tenho um desafio. Tem muitas coisas na nossa vida, certo? Que na realidade são desafios. Não é um problema em si, é um desafio que a gente tem que superar, que a gente tem que vencer. Exatamente isso. A fé, ela vai se consolidando à medida que os desafios são superados. Eu não sei como você está hoje aqui. Talvez você esteja passando hoje uma situação muito difícil e você está dizendo: pastor, eu tenho um grande problema. Será que você tem problema? Ou realmente você tem um grande desafio na sua frente? Qual é o desafio que você tem hoje? Qual é o desafio que hoje você tem, certo? Em que você muitas vezes está deixando ele crescer além do que realmente ele é para crescer. Além do que realmente ele sabe, está trazendo essa força que muitas vezes você está dando mais força para ele crescer mais ainda, certo? Porque quanto mais você olha para o tamanho do teu desafio, certo? Do teu gigante, muitas vezes, certo? Ele cresce além do que ele é para crescer. Exatamente, porque quando você olha com outro olhar, com uma outra perspectiva, entendendo que, vamos dizer, os problemas e os desafios da vida, certo, são para ser superados, o que vai acontecer? A tua postura em relação ao que você está passando vai ser diferente. Isso é muito importante você entender isso. A vida cristã é cheia de desafios. Pode ter certeza disso. Foi assim na vida de Davi, foi assim na vida de Abraão, foi assim na vida de José, foi assim na vida de Daniel. Na verdade, gente, foram inúmeros os desafios. E eles encaravam esses desafios, certo? Como realmente um obstáculo a ser superado, uma barreira a ser ultrapassada. E assim eles conseguiram grandes êxitos e resultado na vida deles. Por quê? Porque eles entenderam que o foco deles não estava na cova dos leões, como Daniel, né? O foco estava em Deus. O foco estava no Senhor. Portanto, hoje, se você está focando muito nesse problema, sabe, que você tem que entender, não, isso aqui é um desafio, sabe, você tem que desfocar um pouco disso e focar em Deus, focar no Senhor. Dele vem a tua solução. Ele tem resposta para todas as coisas. Aquilo que parece impossível para você é possível para Deus. Quanto mais você foca exatamente nos teus problemas, nos desafios que você tem que enfrentar, certo? Muitas vezes você realmente enfraquece muito a sua fé. Mas quando você olha para Cristo, quando você olha para Deus, pode ter certeza, a tua mente, o teu coração vai ficar mais leve e você vai conseguir encontrar paz e principalmente a saída, a sabedoria de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que diz em Êxodo, dentro desse ponto que eu estou falando, ó. Êxodo 14 e o versículo 13. Eu vou ler aqui para você. Diz assim, olha: não tenha medo. Olha só, isso é Deus falando, ó. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Glória a Deus. Sabe, gente, não deixa o medo paralisar você. Fica firme, olhe para Cristo, nele tem a sua resposta. É preciso você confiar, realmente é preciso você crer, certo? Desfocar do problema. Isso é um grande erro, certo? Ficar focando ali, sabe? Não faz isso. Foque em Deus.
Nele tem a resposta para a sua vida, tá bom? Vamos lá, segunda chave de sabedoria eu anotei aqui, né? Pastor, esse erro aqui está impedindo de você crescer na fé. Qual é esse erro, pastor? Vamos lá, segunda é o seguinte, eu anotei aqui, olha. Você está buscando Deus somente nas dificuldades. Gente, isso aqui é importante. Olha, eu já falei aqui várias vezes em outras mensagens, em outros devocionais. A gente não pode buscar Deus. Escuta bem o que o pastor vai falar. A gente não pode, eu estou incluso nisso, a gente não pode buscar a Deus só quando a gente está em dificuldade. Isso não é bom, gente, né? Tem gente que só se aproxima de Deus quando está na dificuldade, certo? Sabe, eu sempre costumo dizer, né? Às vezes, assim, essa nossa atitude, certo? Sabe, demonstra para Deus que a gente tem Ele como um botão de emergência, certo? Agora eu estou precisando de Deus, aí agora eu oro, agora eu busco, agora eu faço campanha, agora eu leio a palavra, agora eu vou aos cultos, agora, sabe? Não, gente, não podemos fazer isso, né? Certo? E aí Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor, responde. Aí a nossa fé, ó, vai lá em cima, vai lá em cima. Aí quando tudo tá bem aqui, tudo na paz, certo? Aí a fé vem, ó, diminuindo. Sabe por quê? Porque a gente saiu daquela situação de perigo, a gente saiu daquela situação difícil, certo? Tá tudo em paz agora, águas tranquilas, né? Assim, aí a pessoa faz o quê? Se afasta de Deus, vai baixando o nível da sua fé, certo? Da sua busca e da sua entrega. Gente, isso é um erro muito grave. Exatamente isso. Por quê, pastor? Porque você só busca Ele quando precisa. Olha aqui, ó. Quando precisa, aí você vai ter que subir tudo de novo. Quando na realidade, se você buscar a Deus todos os dias, se você buscar Ele de todo o teu coração, não só por necessidade, sabe, não pode, a gente não pode ter essa vida, sabe, de buscar a Deus, de buscar crescer na fé só nas adversidades da vida, só quando a gente tem uma necessidade, aí a gente quer resposta do Senhor, aí a gente se esforça. Não, gente, não pode ser assim. A grande realidade é que a gente tem que viver todos os dias para Deus, sabe, gente, realmente buscar Ele, não só por uma questão de necessidade, mas buscar a Deus todos os dias, porque Ele realmente é que preenche o nosso dia, preenche a nossa vida, exatamente. Sem Ele nada podemos fazer, sabe? Buscar Ele porque a gente realmente o ama de todo o nosso coração. Não é somente de palavras, não é somente numa situação de emergência, não é porque eu estou desempregado, não é porque eu estou enfermo, não é porque eu estou passando uma privação financeira, sabe? Porque eu estou com um problema no meu casamento. Não, gente. A gente tem que buscar Deus porque a gente realmente o ama de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Isso faz com que você, escute o que eu vou lhe falar, você seja uma pessoa mais resiliente, mais forte, mais cheio da presença do Senhor. E quando as tempestades da vida chegar, porque a Bíblia diz, certo? Quando ele fez ali a comparação das casas, né? Ele disse que aquele que ouve e pratica minhas palavras é semelhante àquele que edificou uma casa sobre a rocha, e aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que edificou sobre a areia. Mas veio o vento, soprou muito forte, levantou as ondas do mar e bateu contra a casa, contra aquela que estava na rocha e contra aquela que estava na areia. Ou seja, as lutas da vida, as adversidades da vida chegam na vida de todos, tanto na vida daquele que todos os dias edifica a sua fé, como na vida daqueles que não edifica a sua fé. Você está entendendo, gente? Então, quando você tem esse encontro diário com Deus, quando você tem essa rotina de oração com Deus, o que acontece? Sabe? Quando esse vento soprar, quando esses rios se levantarem, vai bater na tua casa, mas a tua fé, ó, ela tá lá em cima. Exatamente. Por quê? Porque todos os dias você está construindo, você está edificando a sua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esse é um erro muito grave, só buscar a Deus quando está passando por um momento difícil. Muda isso na sua vida, sabe? Muda isso, muda esse comportamento. Diga para você mesmo, sabe? Eu vou me posicionar mesmo, eu tenho que parar com isso, né? Eu tenho que viver
todos os dias na plenitude da graça de Deus, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha, eu tenho mais uma chave, são 3 chaves, fica comigo aqui que eu vou já falar, tá aqui anotado aqui, ó, pra gente falar aqui a terceira chave. Mas antes disso, gente, olha, eu peço pra você, deixa o seu like aí, tá bom? Deixa o seu like, deixa o seu joinha, exatamente, faça isso agora, aqui embaixo, tá bom? Para que o YouTube possa enviar esse devocional, essa palavra para outras vidas. Tem muita gente que precisa ouvir. Faça isso agora, em nome de Jesus, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, pastor, estou aqui pela primeira vez no canal, recebendo a palavra, que bom que você está aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já se inscreve no canal, se Deus está falando com você, sabe, se essa palavra está te impactando e você quer receber mais todos os dias, porque todos os dias a gente está aqui, faz o seguinte, olha, aqui embaixo tem um botão, inscreva-se, clica agora aí no inscreva-se, exatamente, clica no inscreva-se e se inscreve aqui no nosso canal, você viu, aparece o símbolo de ensino, né, e do lado a palavra todas, marca o sino e marca a palavra todas, tá bom? Vamos lá, gente, terceira e a última para me fechar, tá bom? Só trazendo aqui a memória, exatamente. Quais são esses erros? O primeiro erro, olha só, você fica mais focado no problema, né, assim, do que em Deus. Não faça isso. Segundo erro que eu deixei aqui, olha, tá aqui, ó, olha. Você precisa, exatamente, olha, não pode, melhor dizer, não pode buscar a Deus somente, olha só, quando tem necessidade, quando está precisando, não pode. Você precisa buscar a Deus todos os dias. E o terceiro erro, que é muito, mas muito grave. Qual é esse erro, pastor? Olha só, as comparações. Exatamente isso. Gente, evite as comparações na sua vida. Exatamente, ficar se comparando. Ah, porque o fulano tem isso, tem aquilo, a fulana tem isso, tem aquilo. Meu Deus, e eu aqui? Não, não faça isso. Por quê? Eu te explico. Olha, cada pessoa, Deus tem um propósito. Exatamente isso. Cada pessoa. Eu tenho um propósito com Deus. Exatamente. Deus tem um propósito comigo. Deus tem uma história, uma jornada para mim, assim como tem para você. Você está entendendo? A minha jornada, ela tem características, ela tem situações de provações, mas também de bênçãos, de vitória, ela tem os altos e baixos. A minha jornada, ela é única. Assim como você que está aqui, tem uma jornada, e a sua jornada é única. Então, é importante você ter esse entendimento na tua jornada cristã em relação à fé. Certo? Porque não é porque o teu irmão tem mais fé, não é porque, sabe, ele é privilegiado de Deus, não. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu processo. Grava essa palavra, isso é muito importante. Olha que palavra de sabedoria para você, né? Cada um tem o seu processo. Eu tenho o meu processo, você tem o seu processo com Deus. O processo de José foi o mesmo processo com Abraão? O processo de Abraão foi o mesmo processo com Daniel? Foi o mesmo processo de Esther? Foi o mesmo processo dos discípulos, do apóstolo Paulo? Não, gente. Cada um tem uma história. Então, evite a comparação em olhar para a vida do outro, às vezes ver que Deus está abençoando ou que ele está avançando um pouco mais. Não, deixa. Ele com Deus, você tem o seu processo, sabe? Eu vejo muito isso e eu falo por experiência, porque eu já atendi pessoas que, sabe, disseram assim, pastor, mas sabe, eu tô há tanto tempo, eu tenho e o fulana, fazendo comparações. Não faz isso com você, isso machuca você, isso deixa você triste. Quando você tem essa mentalidade, essa visão em relação à tua vida cristã e à vida do outro, sabe? Vive o teu processo, vive a tua chamada, você está entendendo? Vive o teu momento, a tua estação, exatamente, viva todos os dias, certo? A tua experiência própria com Deus, e você vai ver que você vai ser livre disso, livre das comparações, livre disso, sabe dessa cobrança muitas vezes. Não faz isso. Vive a tua chamada, vive o teu momento, vive o teu dia a dia com Deus e deixa que pode ter certeza que a cada dia a tua fé será acrescentada.
lotada para a glória de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Gente, vamos fazer a nossa oração. Eu quero orar com você. Receba essa palavra de Deus hoje para a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Ore com o pastor, ore assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Toma posse da palavra e da bênção de Deus para a sua vida. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus falou com você. Ah, pastor, como Deus falou? Que palavra poderosa, pastor. Faz o seguinte, compartilha com 7 pessoas lá no WhatsApp dela. Envia agora lá no WhatsApp. Diz, olha, recebe essa palavra de Deus hoje para a sua vida. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal do pastor. Exatamente. Faça isso em nome de Jesus, tá bom? Olha, gente, que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja com você. Um dia repleto de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Logo mais nós estamos de volta para mais um devocional diário, mais um momento de oração. Pode ter certeza que é bênção de Deus para sua vida. Deus te abençoe.